Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu quero tratar de um assunto que deve merecer o interesse de todos aqueles profissionais que foram demitidos, que portanto estão fazendo a sua travessia no deserto, ou daqueles outros profissionais que, por um motivo ou outro, estão insatisfeitos com as suas organizações, as suas posições, os seus salários e até mesmo com o ambiente de trabalho. Como você sabe, hoje há uma proliferação de empresas de recolocação no mercado. Essa proliferação se dá a partir da década de 80, quando as empresas começaram a demitir em grande número em função daquilo que se denominou de downsizing, reengenharia, entre outros tipos ou outros conceitos gerenciais. Muitas empresas foram abertas e com isso houve um desgaste muito profundo da imagem e a reputação de muitas empresas de recolocação. A revista Você S.A., na década de 90, foi de grande importância para o mercado a denunciar muitas dessas empresas. Alguns desses consultores eram verdadeiros estelionatários, eles não eram consultores de verdade. Eles faziam profissionais virem do Recife para São Paulo, de São José dos Campos para São Paulo, do Rio de Janeiro para São Paulo, do interior de Minas Gerais para São Paulo, sobre a promessa de que eles garantiam a sua recolocação. Alguns desses consultores foram presos, inclusive. Eu me lembro que na década de 80, uma empresa muito conhecida no mercado, ela publicava um anúncio no jornal de São Paulo, usando um slogan da Sears Roebuck, em que ela dizia que garantia o seu emprego ou devolvia o seu dinheiro. Que na verdade era uma grande mentira, era uma grande enganação. Essa mesma empresa foi visitada várias vezes pela Polícia Federal. Face a essa realidade, como consultor com 40 anos de experiência, eu quero chamar a sua atenção. Se você, porventura, quer verdadeiramente escolher uma empresa de recolocação, você verdadeiramente está à procura de uma empresa que faça uma diferença na sua vida? Ou você quer simplesmente usar uma empresa para conseguir um emprego para você? Em primeiro lugar, devo dizer que não é responsabilidade de uma empresa de recolocação para conquistar um emprego para você. Quem faz isso é você. A sua capacidade de vender a sua experiência, as suas qualificações, o seu conhecimento, a sua educação, a sua polidez. Há 3 semanas atrás, aproximadamente, eu recebi o currículo de uma executiva, não vou dar o nome dela aqui por razões confidenciais, e muito menos da empresa onde ela trabalhou, também por questões confidenciais, e por se tratar de uma pessoa extremamente bem formada, estável, elegante, disciplinada e com uma experiência muito salutar. Ela se queixava do trabalho feito por uma consultoria multinacional. Eu liguei para ela, em resposta à sua correspondência, porque ela queria contratar os serviços da Gutenberg, mesmo tendo um contrato de 1 ano com esta empresa. E eu falei para ela: você está errada. Você não está usando os benefícios que porventura possa aferir de um trabalho de uma empresa de recolocação. E aí dei para ela inúmeros conselhos
e acredito que ela foi falar com a consultora que a assessorava, que esta me mandou o seguinte e-mail: Bom dia, Gutenberg. Não nos conhecemos, mas trabalhamos no mesmo universo. Contribuir com as pessoas em suas transições. Hoje, passo aqui para lhe fazer um agradecimento. A cliente que estou assessorando, dá o nome da cliente, procurou você para começar um serviço de Job Hunter, lembra? E a conversa contigo foi tão inspiradora e fez com que ela entendesse melhor o momento e o seu protagonismo nesse processo. Muito obrigada por sua contribuição, um abraço, e ela assina o seu próprio nome. Isto vindo de uma grande empresa multinacional de recolocação. Este episódio me fez repensar nesse histórico que acabei de discorrer. E ao mesmo tempo aproveitar esta oportunidade para ajudá-lo, orientá-lo na escolha de uma verdadeira empresa de recolocação. Uma que verdadeiramente seja parceira e não uma mercenária. Uma empresa que ajude a transformar a sua mente para melhor, o seu comportamento, que possa eliminar as suas vulnerabilidades, que possa construir um futuro melhor para você e para a sua carreira. Lembro-me que naquele período ao qual me referi, década de 90, eu escrevi um trabalho com o título Carreira e Recolocação Profissional. E neste trabalho eu digo, o objetivo deste trabalho é fornecer às empresas que patrocinam a recolocação de seus executivos e aos próprios profissionais em transição de carreira, Career Management Transition, subsídios e orientação que lhes permita refletir sobre as diferenças gritantes entre consultorias de recolocação e particularmente entre bons e maus consultores. Estes últimos são aqui propositadamente chamados de consultores. Vou repetir, consultores. Neste trabalho, eu sugiro que você, ao ser informado de sua demissão, e a empresa, ao lhe dizer que vai patrocinar um outplacement para você, você faça as seguintes perguntas. Você poderia me dar um briefing, ou fazer um briefing, sobre esta empresa de consultoria? Porque muitas vezes o departamento de recursos humanos diz, não, você vai falar com fulano de tal por isso, por isso, por isso. Na verdade, não disse muito. Por quê? Porque uma vez que você foi demitido, quem vai querer saber do que acontece com você? Todos sabem aquela expressão que diz que rei deposto é remorto. É a mesma coisa na empresa. O executivo que é demitido, ele é morto. Ele está morto. A empresa não quer saber o que vai acontecer com ele no seu futuro, o que é um grande engano, é um grande erro. Porque este profissional que sai vai levar 20 ou 30 anos de sua filosofia, de sua história, de suas experiências daquela empresa para o mercado. E muitas empresas esquecem disso. Demitem, botam para fora. Esquecem que aquele indivíduo, a sua família, é também um grande consumidor de seus produtos. Uma outra pergunta que eu julgo de grande importância. Quais foram os trabalhos que os consultores desta ou daquela outra empresa publicaram? Na verdade, muitos desses consultores são meramente reprodutores
de conhecimentos que vêm de fora, das apostilas ou dos programas de computadores. E você sabe que isso é verdade. Então você vai para um processo de outplacement e você sai dele sem aprender absolutamente nada. Eu nunca me esqueço que na década de 80 recebi o telefonema de um presidente de uma grande empresa de outplacement. E ele queria saber que livros ele recomendaria para os seus clientes sobre política corporativa. Eu fiquei surpreso com aquela sua indagação. Mas mesmo assim, forneci os melhores títulos que eu tinha na minha biblioteca. Em outra ocasião, foi publicado um livro na mesma época com o título Recolocação Profissional, de um ex-executivo da Ford, de recursos humanos. E aquele livro nada mais era do que um plágio ipsiliteris, ou uma tradução ipsiliteri de um trabalho ou de um livro americano. Quem me chamou a atenção naquela ocasião foi um executivo de recursos humanos da UCAM, que eu não vou declinar o nome dele aqui. Eu comprei um livro em inglês, porque o livro em português, a tradução ipsiliteris, o autor dizia que eu era um dos pioneiros do trabalho de outplacement no Brasil. E eu o ameacei como advogado, dizendo que ele tinha de tirar o meu nome do livro, porque eu não aceitaria tamanha coisa tão vergonhosa. Finalmente ele tirou o livro do mercado. Uma pergunta que você pode fazer: há quanto tempo o senhor faz trabalhos de recolocação? O senhor está aqui nesta empresa porque não conseguiu um emprego como 15 milhões de outros brasileiros? Ou porque o senhor se preparou para tal ofício? Eu digo para você, com toda a humildade, que muitos consultores de recolocação sabem muito menos do que você. Portanto, seja cauteloso quando você vai escolher uma empresa de consultoria. Não escolha porque ela tem um nome nacional famoso ou porque ela tem um nome famoso internacionalmente. Muitas vezes, repito, esses consultores sabem menos do que você. E você é que vai ter o prejuízo. Eu estou atualmente assessorando um executivo, presidente de uma grande empresa. Não vou declinar o seu nome por razões confidenciais. Ele trabalhou, ficou nesta empresa durante 6 a 9 meses. Não fez uma única entrevista. Ele tinha 40 e poucos anos. E eu disse: eu não compreendo porque você, com tamanha qualificação acadêmica, com tamanha experiência, com tamanha estabilidade, tendo feito uma carreira tão brilhante, não tenha conseguido fazer uma entrevista. Ele agora acabou de contratar a nossa empresa e em menos de 10 dias já fez a sua primeira entrevista. Eu gostaria de ir um pouquinho além e dizer para você que você deveria fazer outras perguntas. Qual é o trabalho que eu vou fazer na consultoria? O que é que vocês vão fazer por mim? Naturalmente que entendo que não é a sua obrigação achar uma recolocação. Mas até que ponto vocês me acompanham? Até que ponto vocês vão me ajudar? Porque é muito fácil jogar na mão do candidato uma relação de empresas de hunters e dizer: virem-se. É muito fácil você dizer: vá para o LinkedIn. É muito fácil você dizer: vai para o Facebook. Procure a sua rede de amigos. E o consultor não mover uma pedra. Ora, o consultor de recolocação tem a obrigação de apoiar o seu cliente em todos os momentos.
E ele deve ter a coragem de chamar a atenção do seu cliente para as suas vulnerabilidades. Há muitos consultores que dizem que essa não é a melhor hora. Ora, todos nós sabemos que quando você está por cima, você não escuta. Isso é muito comum na empresa. Por que devemos mudar se somos líderes de mercado? Na vida particular é a mesma coisa. Por que eu devo mudar o meu comportamento frio, psicopático, ou seja lá o quê, se eu sou bem sucedido nessa organização? O consultor tem de identificar as vulnerabilidades de seu cliente e tem que denominá-las. Ele pode nem gostar. A verdade mexe com os indivíduos. E se você não está preparado para mudar a sua referência mental, mudar o seu comportamento, renascer das cinzas todos os dias, você não vai conseguir um novo emprego. Este trabalho aqui, ele tem sido útil para milhares e milhares de pessoas. E eu estou chamando a sua atenção com essa veemência, porque eu tenho visto centenas e centenas de profissionais perderem o seu dinheiro porque foram mal assessorados. Na última sexta-feira, eu estava conversando com um grande headhunter aqui de São Paulo. E ele estava me dizendo que há uma empresa no mercado de recolocação que manda currículo para ele como se fosse uma onda do mar. E aí, à medida em que esses executivos estavam mandando para ele os seus currículos, e pela redação ele sabia de onde eles estavam vindo, ele começou a mandar mensagem dizendo para pararem de enviar currículo feito por essa organização. Os erros de português, a falta da capacidade mental para pensar com independência era tamanho que ele não se aventurava a chamar esses candidatos para uma entrevista. Eu não sei qual é a sua situação. Se você foi bem assessorado ou mal assessorado. Para mim, não faz nenhuma diferença. O que para mim faz a diferença é saber que você teve a inteligência, a capacidade, o discernimento, a sabedoria para escolher uma empresa que seja melhor do que você em tudo. E se você não tiver essa capacidade, você vai perder o seu dinheiro, o seu tempo, e vai dizer que o mundo não lhe deu oportunidade. Não, foi você que não deu oportunidade para você mesmo. Pense nisso. E se você tiver qualquer dúvida sobre um processo de outplacement, eu sugiro que você ligue para Gutenberg Consultores. No telefone 3253-3599. Ou me manda um e-mail, como fez esta executiva, para macedo@gutenberg.com.br. E nós teremos o maior prazer em lhe instruir, ou pelo menos lhe munir com livros, com artigos, com periódicos, que vão abrir a mente, de tal maneira que você possa fazer boas escolhas. Eu sugiro que você adquira o meu livro, Guia de Sobrevivência Corporativa. Leia-o, estude-o, e depois decida com que tipo de empresa você quer trabalhar. Eu falo isso com a autoridade de um executivo de outplacement que já publicou 15 livros, que tem o Prêmio Jabuti de Cultura, que todas as semanas publica 2 clipes, que publica artigos, que está presente nas redes sociais, discutindo assuntos que são do seu interesse e cujo objetivo é torná-lo um executivo ou uma executiva bem-sucedida. Quero lembrá-lo ainda que eu tenho 3 livros que foram publicados recentemente.
vulnerabilidades de um executivo. O segundo, jovens promissores hoje, profissionais de sucesso amanhã. E um outro, cartas de um coach executivo a seu filho. Eu espero que você adquira estes livros, que você leia, que você estude, que você se prepare. E que você tenha grande sucesso em seus processos de recolocação. Eu agora quero agradecer a você pelo seu tempo, pela sua paciência e por compreender a importância desta matéria. E eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!